Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta sexta-feira, neste dia 8 de fevereiro de 2019. Bom saber que você está ligado aqui na nossa programação, no nosso Disque M que acabou agora, e a partir de agora, no nosso debate, vai externar aí a sua opinião, a sua participação. Como sempre tem sido importante você aqui com a gente, interagindo, tá bom? Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp no 999070097, e você que está com a gente aí no Facebook, acompanhando a gente online aí, aquele abraço para você. Então a nossa pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando, você conhece alguém que não se alegra com a vitória do outro? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e será o destaque do nosso debate. Mas a Melodia tem o prazer de receber nesta sexta-feira para a gente discutir este assunto a dama da mesa, a pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. Também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura. O pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. E o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus, no Gato Preto, em São João de Meriti. Vamos começar orando nessa manhã. E nesta manhã, logo na abertura do nosso debate, o pastor Ailton Sequeira vai estar orando e orando também para que Deus conforte o coração tanto das vítimas de quarta-feira, quanto das vítimas, né, da tragédia no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo, em Vargem Grande. Vamos estar orando então, pastor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, louvar o teu nome, por tudo quanto tu tens feito em cada um de nós. E apresentar diante de ti, Deus, todas essas coisas que têm acontecido. Tu és Deus, tu és conhecedor de tudo. E a nossa oração, Senhor, é que o Teu Espírito possa gerar consolo a cada família, a cada membro que pertence, perdeu um ente querido. A nossa oração é que Tu possas fortalecer, abençoar, sustentar, renovar e agir na vida deles, Senhor. Nos faltam palavras para expressar o nosso sentimento, mas entregamos tudo diante do Senhor, entregamos nosso Rio de Janeiro, as Tuas mãos, nossa nação está colocada diante do Senhor nesta hora. Também pedimos a Ti a Tua bênção neste debate, pedimos a Ti a Tua sabedoria, a Tua revelação, a Tua orientação, Senhor, para que possamos ajudar, ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar o povo que estará ligado agora na Rádio Melodia. Muito obrigado, Te bendizemos e Te adoramos, em nome de Jesus, amém. Debate Melodia. Hoje nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate. Há muito tempo, talvez você já tenha percebido isso, tantos outros acabam, nem percebendo, as pessoas que cercam. Acho que todo mundo que está perto está ali para ser bênção, deveria ser. E aí a pesquisa faz uma pergunta muito direta, né? Você conhece alguém que não se alegra com a vitória do outro? Nós estamos com o resultado parcial aqui de 95% dizendo que sim. Bom, então vamos direto para o debate, sem perder tempo. Pastor Níger, meu irmão querido, muito bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, amados colegas aqui da mesa, pastores queridos, família Melodia, uma honra, um prazer renovado estar aqui. Eu vou dizer que a pesquisa está com tudo e algo mais, porque de fato a gente só não vai falar 100%, porque toda unanimidade, como já dizia, né, ela é burra. Mas assim, faz parte da natureza humana.
O texto de Romanos 12, 15, quando fala alegrai os que se alegram, chorar com os que choram, né, ele fala de duas coisas distintas. Chorar com os que choram tem a ver com empatia. Então, talvez, tirando aí, né, a psicopatia, que é a ausência da empatia, nós temos uma tendência a nos comovermos com a dor. É impossível não nos comovermos com a tragédia que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, né, do CT do Flamengo. É impossível não se comover com, né, as vítimas da enchente. Brumadinho, só para a gente ter uma ideia de como faz uma comoção, a Defesa Civil lá pediu o pessoal parar de mandar, porque já tinha coisa em excesso, eles precisavam organizar as doações. Então, gente, para um pouco a doação. Por quê? Porque é da natureza da gente se compadecer, ver a dor, a gente sofre com a dor. Mas é da natureza da gente, e aí faz parte, volto a dizer, da minha humanidade, sofrer quando o sucesso do outro chega. Parece que o sucesso do outro, ele me atinge, ele me machuca, ele me fere. Foi Cícero, né, o grande filósofo romano, que disse o seguinte, abre aspas, a inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. Assim, se a gente parar para pensar e fazer uma autocrítica, quantas vezes nós ficamos, no mínimo, meio sem graça quando alguém que disputava alguma coisa com a gente conseguiu e nós não conseguimos. Num ambiente corporativo, ele foi e eu não fui, a gente tem uma tendência a querer ver um defeito, a querer fazer, não, mas é porque não sei o quê, no próprio seio da igreja. A igreja é linda, a igreja ela pertence ao Senhor, mas nós somos seres humanos, estamos lá. Né? Já vi acontecer em ordenações, uma pessoa é ordenada e o outro fica sentido. Você vê que o outro ficou sentido na igreja. Já vi pessoas murcharem na igreja. Por exemplo, em época aliás, os pastores em geral, época de ordenação na igreja é uma época tensa. É uma época tensa. Uma pessoa vai ao diaconato, o outro não vai. Quando ele é temente a Deus, e em nome de Jesus, a maioria, você vê que não é que ele tenta, mas ele fica desconfortável. Ou então, todos nós já vivemos uma situação de nós estarmos muito alegres por uma conquista, você chegou para uma pessoa que você quer bem, eu já vivi isso, e falei, olha querido, olha que eu consegui não sei o quê, e você vê que, ele diz, que bom, mas você vê que murchou. Você vê que ele não conseguiu vibrar com a sua alegria. E aqui não faça uma crítica tola, fútil. É da nossa natureza mesmo. Natureza humana. Tem que lutar contra isso. Volto a dizer, chorar com o que chora é quase que natural. É quase que impossível, né? Dentro de um padrão de normalidade, tudo tem exceção, mas dentro de um padrão de normalidade, não se compadecer. Como não se compadecer quando você vê o nome de uma criança como lá são crianças do CT do Flamengo. Eu estava vendo a imagem aqui, a gente estava conversando um pouquinho, meu Deus, é quase desumano você não se compadecer, né? Pensar na família, mas quando é a vitória de alguém, quando é a felicidade de alguém, parece que aquilo me afronta. Aquilo mexe com sentimentos que eu não gostaria. E talvez aqui, meu pastor, amados e pastor Eliel, talvez aqui seja um detalhe fundamental. Porque ali é um sentimento natural de compaixão. Aqui talvez eu me confronte com o meu pior. Então talvez aqui seja um exercício muito interessante. Poxa, será que eu me alegrei mesmo? Por que eu não me alegrei? O que está dentro de mim que não permite que eu vibre com isso? Né? Que eu consiga isso aqui? Por quê? Por quê? Eu vou falar um exemplo pessoal, meu pastor. Assim, tem muito tempo, comprei um carro que eu estava tão feliz com aquele carro, e eu tinha um amigo, muito amigo. E quando a gente, é natural, né, quando a gente tem uma vitória, a gente quer compartilhar, você quer compartilhar. E eu levei o carro com tanta alegria para ele ver, e quando ele olhou o carro, mas assim, ele não conseguiu. Ele olhou o carro, ele falou, que bom, parabéns. Mas você sabe que ele não, tanto que depois ele percebeu e falou assim, puxa, desculpa, é que eu não estou bem, eu nem reagi direito ali, porque ele percebeu, e ele percebeu a minha decepção também, porque eu estava, né, naquele embalo, né? Meu Deus. Mas eu estou falando dele, mas eu também provavelmente já fiz isso. Provavelmente alguém já chegou para mim e contou algo, e eu não, porque a gente está num tema muito interessante para isso, para poder pensar, por que é que eu não consigo, o que tem em mim, né, que não me deixa me alegrar com essa alegria. Tá aí. Pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui nesta manhã, minha pastora. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, ouvintes da nossa rádio abençoada. Temão. Isso aqui é um temão, vou te falar.
Porque coisa que mexe por dentro, coisa que mexe com a vida cristã. Eu já falei que eu gosto de tema, que eu gosto de sair do debate e já começar a praticar aquilo ali. E esse é um. Irmãos, esse é um tema de restauração da nossa vida cristã. Esse é um tema de conserto com Deus, porque como o pastor Níger falou, ele convém a mim, ele convém a todo mundo. E até os 95% aí que disseram que conhecem alguém, eu também conheço. Mas quem sabe nós fazemos parte dos 95% também? Não é? Quem sabe? Quantas vezes nós já fizemos parte dessa estatística? Isso, irmãos, é vida cristã. Isso é o dia a dia. Isso é evangelho. Isso é o sermão do monte de Jesus falando conosco nessa manhã. Será que eu me alegro com aqueles que se alegram? E eu tenho várias experiências com isso. E eu acho tão interessante, irmãos, porque é muito difícil, é mais difícil do que a gente imagina. Porque a gente se considera bom, pastor. Aí o pecador passa na frente. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio de obreiro, mas botou ele lá, mas ele é pior do que eu. Ele nem tem a capacidade que eu tenho, meu Deus do céu. E a gente nem sabe por que está doendo, por que a gente está sentindo isso. Por que Deus abençoa mais a outros e a minha bênção ainda não chegou. Mesmo que a gente não verbalize. Mas por dentro é isso que a gente sente. E aí o que eu faço, irmã Beth? Olha, irmã, sinceramente, essa é uma fraqueza. É uma fraqueza do ser humano e nós, como cristãos, ela precisa ser levada ao Senhor, como todas as fraquezas. A gente pensa que confessar é só confessar pecado, pecado premeditado, pecado cabeludo. Não. Confessar é, Senhor, eu estou me sentindo mal com essa situação, que coisa feia. Sabe? E a Bíblia diz, foi o que Deus falou para Paulo, a minha graça vai te bastar e o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Então nós temos que ir ao Senhor, sim, confessar, dizer, Senhor, eu não fiquei confortável, que coisa feia. Isso é feio, irmãos. E tudo que é feio na nossa vida, quem fala palavrão é feio, vai ter que parar de falar. Quem mente é feio. E quem não se alegra com a vitória do outro, quem não celebra a vitória do outro, é feio. Eu lembro de Isabel, ali em Lucas 1,58, a Bíblia diz que todos os vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor a contemplara e alegraram-se com ela. Alguém podia falar, é uma velha. O que essa velha ficou grávida agora? Não. Vizinhos e parentes, a Bíblia diz, alegraram-se com ela. A mulher que perdeu a dracma, quando ela acabou, quando ela achou aquela dracma, ela correu atrás, ela achou. As vizinhas vieram festejar com ela. E eu quero te falar mais uma vez nessa manhã, se nós não estamos conseguindo festejar as vitórias de alguém, está na hora da gente ir para a presença do Senhor, botar a mão na nossa cabeça, sinceramente, e falar, Senhor, me liberta dessa inveja, que eu não sabia que era inveja, me liberta desse sentimento dolorido de não conseguir ajudar aos meus irmãos. Tá aí. Pastor Edilson Carlos, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, pastor Liel, bom dia aos demais debatedores. Mas só retornando sobre esse acidente, eu acho que esse acidente de hoje está no mesmo nível do avião da Chapecoense e no mesmo nível daqueles meninos do Javali Selvagem, de outro lá acho que é da Índia, Indonésia. Acho que é o mesmo nível. Assim, eu faço até um apelo que a mesma homenagem seja feita, porque realmente foi algo terrível. Bom, agora voltando aqui ao tema, é interessante, eu estava conversando até com a minha esposa, eu acho que assim, eu conversando com ela, falei, Adriana, eu acho que eu me alegro mais com o sucesso das outras pessoas do que comigo mesmo. Eu falei, acho que eu tenho que procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, porque as minhas conquistas eu não me alegro, assim, mas os outros, parece que eu só falto soltar fogos, viver aquilo, e comigo mesmo isso não acontece. Porque, pastor Léo, eu acho que isso também é uma construção cultural. Ou seja, quando as pessoas vê o sucesso da outra pessoa, ela olha para si mesma e às vezes acaba enxergando suas decepções, suas frustrações, suas angústias. Aí volta um tema que nós tivemos aqui, quando nós criamos expectativas maiores do que a nossa capacidade. Quer dizer, então essas frustrações, ela vêm à tona. Eu, particularmente, não crio expectativa além da minha capacidade. É outro problema também que eu tenho. Quer dizer, acho que isso é muito ruim, isso não é bom.
Então, quer dizer, por isso que eu me frustro bem pouco. Porque o que vem na minha vida, eu classifico como um plus de Deus, entendeu? Mas Deus me deu isso aí, poxa, porque eu não merecia. Eu acho que isso também não é bom. Estou sendo é verdade. Eu acho que eu deveria também me alegrar com o sucesso das pessoas. Mas quando Jesus fala isso, se alegrar com o sucesso das pessoas, e o pastor Nide colocou com uma propriedade muito grande, parece que quando é na tristeza, é natural. Porque assim, ele está no fundo do poço, ele está todo arrebentado, então não importa eu me entristecer com ele, porque já está lá embaixo. Mas quando eu olho a pessoa numa perspectiva mais acima e eu estou embaixo, não, aí tem algum problema. Então, esse tema é um daqueles outros temas que acontece aqui, que aparentemente é simples e não é. E não é. Por quê? Nós precisamos colocar os temas difíceis da Bíblia na nossa vida. Porque é complicado, é difícil se alegrar para alguns. Para outros não, mas para alguns é difícil se alegrar. Por quê? Ele vai enxergar essas frustrações. E eu penso também que aí no caso do evangelho, o cristão, ele tem a obrigação, ele tem a obrigação de se alegrar com sucesso. Por quê? O evangelho fez a transformação na vida dele. O evangelho transformou, libertou, tirou, ou pelo menos deveria ter tirado, né, as mazelas, as angústias. Então, a conquista do irmão é a nossa conquista. Aí vem aquela parábola que Jesus falou dos trabalhadores, que um começou a trabalhar 9, meio-dia, 3 horas, e o Senhor foi e pagou igual. O que trabalhou mais reclamou, mas não tinha direito de reclamar. O que foi combinado foi acertado. Então, nessa parábola, você vê, ele não se alegrou com o sucesso do outro porque trabalhou menos e recebeu a mesma coisa. Mas o que foi combinado foi pago. O problema ali estava na pessoa. Foi como o pastor Nide disse, estava na pessoa. Então, acho que a gente precisa, para resolver essa questão, nos tratar, resolver as nossas frustrações, para a partir daí enxergar no próximo algo melhor que talvez a gente não consiga enxergar. Pastor Ailton Siqueira, bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos meus queridos amigos aqui da mesa. Você, querido ouvinte, que Deus possa estar abençoando grandemente você. Quando esse tema veio à minha mente, pelo menos eu, fiz uma retrospectiva da minha vida. E aí a gente começa a lembrar de fatos. E aí você percebe que isso é uma coisa que acontece quando você é criança, que isso é uma coisa que acontece dentro da sua família, que é uma coisa que acontece quando você está dentro da escola, no seu ambiente de trabalho e até mesmo dentro da igreja. E aí, quando o pastor Níger fala que isso é uma coisa da natureza humana, eu concordo plenamente. Por quê? Porque você vai encontrar isso, vamos ver, até em criança. E eu estava analisando, você pega uma criança e se o amiguinho mostrar para ele um outro presente, ele não consegue se alegrar porque aquele presente não é dele. E em alguns momentos ele quer até pegar aquele presente para ele e começa a criar uma situação porque ele não consegue se alegrar com aquilo. E aí, de uma certa forma, eu estava analisando, existe até um certo estímulo para isso. Por quê? Porque dentro da própria família, às vezes, existe uma competição. Tipo assim, existem muitas comparações. Você tem que ser como fulano. Você tem que ser como Bertano. E essas comparações, elas trabalham a nível de beleza, a nível de inteligência, a nível de tudo. E você cresce dentro de uma pressão em que você tem que ser o melhor. Então, você só consegue, muitas vezes, observar o que os outros fazem e você não consegue identificar as coisas boas que você tem e as qualidades que você tem. E essa comparação faz com que a gente cresça dentro de um ambiente de competição. Então eu não consigo ver o meu próximo como um aliado, mas como um competidor direto. E aí o que acontece? Ele não pode ser melhor do que eu. Ele não pode ter mais do que eu. E aí entra um sentimento que eu acredito que em parte está ligado, que é a inveja. Porque, na verdade, se eu não consigo me alegrar com o teu sucesso, tem algum sentimento dentro de mim que eu preciso alertar, porque, via de regra, eu precisaria me alegrar. E aí, eu fazendo a minha culpa, eu pensei assim, houve momentos na minha vida também que eu não consegui me alegrar com o sucesso de um amigo. Assim, caramba, e veio lá, por que não sou eu que estou vivendo aquilo que ele está vivendo?
Mas, ao mesmo tempo, aí nós somos confrontados, trabalhados. Nós, graças a Deus, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando em nós e a gente vai amadurecendo e vai entendendo. Primeiro, tudo vem de Deus. Quando Deus quer colocar alguém em algum lugar, Ele vai colocar, ninguém pode impedir. Segunda coisa, você vai observar que talvez aquela pessoa trabalhou muito mais do que você. Ela se esforçou muito mais do que você para alcançar aquilo ali. Terceiro, quando você tem essa consciência e você entende que ele não é um adversário, mas ele é uma pessoa que está somando contigo, tu vai amadurecendo e aí você começa a desenvolver esse sentimento. Entendeu? Então já houve situações de eu também chegar, o pastor Nígia falou do carro dele, de eu chegar e contar alguma coisa, e sabe o que ia acontecer? Você vê nitidamente no rosto da pessoa o descontentamento por você ter alcançado aquilo, que talvez uma coisa que ele gostaria de ter alcançado e não alcançou, e é questão, por que ele alcançou e eu não? E aí hoje, não é que eu não compartilhe, mas hoje eu tenho mais critério em compartilhar alguma coisa boa para mim, porque ao mesmo tempo que eu posso estar gerando algo no coração dele, eu também, pastor Eliel, fico frustrado. Porque você não espera. É a mesma coisa se eu chegar para você, pastor Eliel, olha, Deus me abençoou, me deu uma viagem para tal lugar. Eu sei que pelo que você vai se alegrar. Mas se eu falar, de repente, com outra pessoa, eu sei que aquilo ali vai causar uma tristeza profunda no coração dela. Então, hoje, eu me reservo para me proteger, e até mesmo proteger alguém, de falar algumas coisas para algumas pessoas. Tá aí. Olha, eu não vou nominar ninguém não, tá bom? Fica tranquilo aí, para eu só poder participar aqui, fica tranquilo, não vou nominar ninguém aqui, né? As participações são importantes, então não é um nome aqui. Ouvintes aqui, trabalho em uma empresa multinacional, a minha colega de trabalho foi promovida a nossa gerente e ficamos felizes com a sua promoção. Algum tempo depois fui transferida para outro setor sem promoção e o que ela me disse, não era o momento. Quando outra colega foi promovida para outro estado, ela falou que essa colega não merecia a promoção. E que pessoa é essa que não aceita o sucesso dos outros? Diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. O ouvinte diz aqui. Bom dia, Eliel. A minha avó é assim. Nada do que eu e meus irmãos conquistamos, ela se alegra. Nada. Absolutamente nada. Ainda conheço algumas pessoas e acredito que esse comportamento tem muito a ver com inveja. A palavra de Deus nos diz... chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas as pessoas que têm esse sintoma de inveja, ela só está conosco nos momentos que passamos por algo triste. Existem pessoas que nem sabem que tem esse mal. Abraço para todos aí. Obrigado pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Nígia, o ouvinte falou aqui, né, da colega de trabalho, às vezes você fala do seu amigo lá da faculdade. O problema não reside na família. Eu acho que o sentimento de família, e o que mais tem aqui, família, meu irmão, minha irmã, tia, avó, isso não cria um negócio, uma decepção maior, pastor Nígia? Muito maior. Você vê que você quer ver? Vamos pensar aqui agora. Difícil acontecer da mãe com o filho. Sucesso do filho é sucesso da mãe. A mãe não compete. Porque a mãe não tem a inveja. Vamos pegar a palavra admiração e a palavra inveja. A admiração vem de mirar, né? Então, o prefixo ad, mirar. Você mira naquela pessoa. E a inveja, o prefixo in, é negação. Eu não quero ver. Eu não quero ver, por isso que é inveja. Na admiração, eu quero ver. Eu admiro, eu miro. Na inveja, inveja, eu não quero ver. Porque aquilo ali vai trazer em mim sentimentos que eu próprio rejeito. E muitas vezes no nível da inconsciência. Quando eu entendo que o que está acontecendo comigo? Dificilmente é assim. Normalmente eu consigo perceber no outro, mas não consigo perceber em mim. Em mim, eu invento um monte de mecanismos de defesa e desculpas. Fulano não merece, não sei o quê, não presta para você. Se eu estiver infeliz por causa de alguém que conseguiu um namoro, por exemplo, isso não serve para você, não. Isso ainda não serve para você. Porque eu tenho que ter cuidado com isso. Você está falando da família? E quando é marido e mulher, meu pastor? Você vê aqui entre marido e mulher. O sucesso de um causa problemas no outro. Isso não é tão incomum quanto possa parecer. É verdade. Nós somos uma só carne, não deveria. Não é tão incomum. Quando o homem se sente ofendido pelo crescimento profissional da mulher, por causa aí toda uma questão cultural também, mas o fato é que fica. A Bíblia é pródiga em exemplos da questão da inveja. Vamos pegar alguns famosíssimos? Saul com Davi.
Enquanto Davi é um menino, tranquilo. Quando ele derrota Golias, começa aquele sucesso, Saul começa a ficar. Ele não era o rei? Por que ele se... Mas ele está vendo. Ele começa. E ali começa um problema gravíssimo na vida de Saul, que vai culminar em situações muito, muito ruins. A pastora falou da parábola da dracma perdida, são 3 parábolas que são perdidos, né? E a última é do filho pródigo. O filho pródigo, quando volta, olha o filho mais velho quando chega, mas ele fica numa indignação cheia de motivos. Veja como, como eu não consigo me alegrar com o outro e eu arrumo um monte de motivos. Mas como é que pode para ele e para mim não? Porque eu tô aqui contigo, sempre tive, e tu não me dá nada. Para ele, esse teu filho, ele não chama nem de irmão mais, que gastou tudo com meretriz, tudo. Ele tá numa indignação que ele próprio, ele não consegue parar e falar assim, eu não consigo me alegrar, eu tô com inveja do meu irmão. Ele não consegue. Ele se enche de razões, porque tá num mecanismo inconsciente, tá no nível da inconsciência. O que mais me chama a atenção nesse momento, né, no tema, e o tema é um temor mesmo, pastor Elizabeth tem toda razão, é eu parar para pensar no que existe dentro de mim de tão podre que me leva a isso, porque me leva. E há em mim. Eu estou nos 95% que já vi pessoas, mas que já vi em mim. Não consegui. Lembro de um momento na minha vida corporativa em que eu perdi uma promoção e eu fiquei falando para mim mesmo, puxa, isso é injusto, a pessoa não merecia, eu tinha mais capacidade. E, na verdade, eu estava arrumando desculpas para dizer o seguinte, eu estou com inveja do fulano. Fulano que trabalhava comigo. Então, assim, hoje é um dia muito interessante. E pode ser mesmo um dia de muita libertação, de eu parar e analisar o todo. Ele falou da avó, você tocou na questão da família, eu quero tocar na questão matrimonial. Será que o sucesso da minha esposa me incomoda? Será que vê-la estudar? O que há em mim que eu não consigo? Porque isso aqui vai corroer a família. Tá aí. Bom, a gente já vai pro intervalo. Volta já com a segunda parte, eu quero você participando com a gente, hein? Já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Até já! Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Pois é, já de volta, hein? Segunda parte do nosso debate. E aí, você conhece alguém que não se alegra com a vitória do outro? Vamos aqui discutir nesse assunto com o pastor Ailton Siqueira, pastor Edilson Carlos, pastor Níger Martins e também com a pastora Elizabeth Inácio. Pastora Beth, eu quero continuar aqui na mesma esteira que eu elenquei aqui com o pastor Níger, porque o problema se avoluma quando se trata de fato de família, quando essa relação, uma relação mais ligada entre pai e filho, entre mãe e filha, eu acho que essa relação, dói muito mais. Porque você imagina assim, alguém que deveria vibrar com o meu sucesso, ficar feliz, fica triste. Eu fico imaginando quem compete comigo, então o cara quer me dar um tiro.
É o mínimo que eu penso, hein, pastora Beth? É difícil porque está muito próximo da gente. Está dentro de casa, está na família. Quando está na igreja, quando está na empresa, você só fica lá algumas horas. Você só atura aquele olhar, aquela situação. Mas quando você está dentro de casa e a pessoa que deveria te amar e te empurrar para frente não faz isso, fica muito difícil, sabe? E eu vejo isso, por exemplo, quando não se apoia o marido, se reclama que ele ganha pouco, mas não se apoia ele para fazer um curso à noite. E eu falo muito isso para as esposas, apoia ele. E o contrário também, apoia a sua esposa. Um dia desse o irmão estava falando comigo quantas pós-graduações ele já fez, e eu falei, a sua esposa fez quantas? Elian? Falei, será que não está na hora dessa mulher crescer também? Ela é quietinha, ela está com os filhos pequenos, ela está amamentando, mas ela é uma pessoa inteligente que pode chegar longe. Então, eu penso que quando um incentiva o outro, o nível vai ficar igual. E se o nível não estiver igual, não tem problema, porque quem não é bom no diploma é bom em muitas outras coisas, pastor. A mulher é mais perspicaz, mais inteligente, ela olha mais longe, ela percebe coisas que muitas vezes o homem não percebe. Isso é um dom que Deus colocou na mulher. O pessoal fala que é o sexto sentido. Não é, não. Mas que a gente enxerga mais rápido, enxerga. Quantas vezes eu converso com o pastor Roberto e falo, amor, preste atenção só. Eu vou só te dar uma dicasinha, preste atenção nessa situação, porque você sabe que aquilo ali precisa ser visto. Agora, isso dói. A gente já falou que de mãe para filho, não é? Não dá muito essa relação, porque mãe não compete. Débora falou, vou me levantar como mãe Israel. Ela já era juíza, ela já era profeta, mas ela falou, vou me levantar por mãe, porque se eu levantar como juíza, eu vou ter que julgar esse povo. Se eu me levantar como profeta, eu vou soltar o verbo neles. Então, eu vou me levantar com mãe, porque mãe vai ajudar, mãe vai incentivar. A mãe vai chamar essas tribos, e ela chamou, e Deus deu uma vitória. E foi uma vitória, como eu falo, vitória completa. 40 anos depois ainda tinha vitória. Para ela, que já devia ter mais ou menos essa idade, olha só, uma vitória completa. Então eu quero falar sobre isso, vitória completa na família. Deixa o outro crescer. Cada um foi chamado. O menino quer fazer medicina, todo mundo se junta e paga a escola dele, o curso dele para ele fazer um Enem bom, sabe? Sua filha, ela tem que casar e ter filho. Quem falou? Deixa ela estudar. A gente sempre apoiou os nossos filhos e eles cresceram mais do que a gente, eles têm mais diploma do que a gente, tem mais aqui. Meu genro lá em São Paulo, ajuda ele, fortalece ele. Ajudar genro é genro, nora. Família tem que se unir para todo mundo crescer, porque as outras gerações vão ser melhores. E não é só se unir e incentivar, é se alegrar com isso. Foi isso que João Batista falou com Jesus. João Batista chegou primeiro no ministério dele. Mas ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus fez isso também. Ele se esvaziou da sua glória para ser semelhante a nós. Será que não dá para a gente aprender bastante com isso? Tá aí. Outro ouvinte diz aqui, bom dia, Eliel e debatedores. Bom tema, parabéns. A pergunta deveria ser, quem não conhece ninguém? Eu conheço alguns, quer dizer muitos. E, além de tudo, torcem para ver a derrota, mesmo aparentemente estando do mesmo lado, lamentavelmente. Obrigado, querido. Outro ouvinte aqui, Petrópolis, sim, conheço. Não precisa ter o sucesso ou uma vitória conquistada. Apenas chegar e fazer algo dentro da igreja que ninguém fazia já gera um incômodo. Os outros com não certeza. Se alegram. É uma verdade isso aqui, né? Ninguém quer fazer. E uma vergonha. Né? É. Aí alguém faz, paga um preço, meu irmão, e couro come. Olha que às vezes não é nem o diabo, não. É a galera que dali de dentro mesmo, né? Carne aqui, mesmo. César, senador camarada, dizendo bom dia. Temos que nos alegrar com a vitória do próximo. Jesus manda exatamente isso. Falando aqui do se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Obrigado pela participação aqui com a gente. Aliás, pastor Edilson Carlos, esse sentimento que a gente está tratando dele aqui hoje, tão real, tão atual, isso é antigo. Se a gente for lá para Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente vai ver ali uma família que vendeu o irmão, cara. E se a gente for analisar friamente na relação interpessoal ali, na relação de irmãos, foi por causa de uma túnica. Se a gente parar e olhar, a raiva ali, o ódio ali se acendeu. A gente, às vezes, você pode falar com os sonhos e tal. O sonho é um negócio que é hipotético, pode acontecer ou não. Mas a raiva ali era túnica. Tanto quando venderam ele, ficaram com ela.
Poderiam ter mandado... Não, vai junto isso aí. Pelo menos vai servir para aquecer você aí. Não, arrancaram dele. Mandaram ele sozinho sem a túnica. Ou seja, que negócio complicado, hein, pastor Edilson? É verdade, pastor Léo. Ali foi construído um campo de guerra entre os familiares, porque naturalmente, olha só, José, ele era filho da velhice do seu pai, Jacó, com a mulher que ele amava. Criou uma zona de fronteiras, 12 países, podemos dizer assim, que entrou em guerra. Ora, evidentemente, aí a gente tem que responsabilizar um pouco o pai, porque não ter observado isso, porque talvez ele deu carinho a um e não deu a outro, e o outro, movido por aquele sentimento, os outros movidos por aquele sentimento, toma essa decisão, e aí a gente pode trazer para os nossos dias como exemplo. Pois é, e aí o pai também acaba fazendo algo que ele vivenciou também, ou seja, é a reprodução no seio da família, né? Ó? Exatamente, quer dizer, uma construção que vai... E só Deus, através do evangelho, pode quebrar isso. Se a pessoa também quiser que se quebre. Então, observa bem, ali foi uma família destruída. Agora, o grande exemplo de José, no final, é que ele se alegrou com o sucesso dos irmãos, porque ele poderia ter mandado matar, poderia ter feito mal, mas quando ele viu que estava todos bem, com saúde, o pai estava vivo, ele se alegrou com aquilo. Um grande exemplo. Eu acho que é isso que nós precisamos aprender nos nossos dias com José. Uma das grandes lições é, quando você tem a oportunidade de julgar, tem a oportunidade de fazer o mal, tem a oportunidade de vingança, não faça. Se alegra, arrume um jeito, encontre uma maneira de ver algo bom naquela pessoa e honre aquela pessoa. E um bom exercício para promover a alegria, ou promover não, para você se alegrar com o sucesso dos irmãos, é você exercitar a honra ao teu próximo. Ora, o pastor Eliel está aqui na rádio, ele está porque Deus colocou. E ele está porque Deus o capacitou. Então, quando eu honro o pastor Eliel aqui na rádio, eu estou honrando Deus que o capacitou. Quando eu digo ao pastor Níger, pastor, aquela igreja é linda, maravilhosa, organizada, que é a verdade... Na verdade, eu estou honrando ao pastor Níger e também estou honrando o Deus que colocou Níger lá. Então, isso é importante. Então, José, para nós, é uma grande lição que nós precisamos colocar em prática. E aí, como o senhor bem disse, é uma construção de um pai que recebeu as informações disturpadas dos seus pais, que passaram para os filhos, daí foi. E em José ele quebrou isso. Então, acho que é o momento de nós quebrarmos qualquer sentimento de revanchismo, de briga entre os familiares. Tá aí. O vídeo participa aqui. Aqui, deixa eu pegar a partir da opinião. Conheço uma pessoa que, mesmo sendo cristã, tem uma raiva muito grande de um irmão que trabalha na igreja, a ponto de eu conversar com ele e falar que esse sentimento está trazendo atraso na vida material e principalmente espiritual. Mas ele não aceita nada que eu falo e ainda briga comigo a respeito. E o rapaz... é complicado, mas só é um jovem impetuoso e trabalha muito na igreja. E por isso ele é notado. E a pessoa que te falo fica com uma certa inveja dele. Quero voltar a pontuar exatamente isso aqui, porque isso aqui é um negócio complexo. O pastor Níger falou aqui. Se Deus não tiver misericórdia, o momento mais difícil que tem da igreja é o momento lá de ordenação de obreiros, porque gira o sentimento exatamente desse sentido. E quem trabalha, quem faz alguma coisa, eu acho que quem fica observando isso, ficar com raiva, acho que deveria fazer alguma coisa para não ter tempo de ficar olhando para o outro, hein, pastor Ailton? Pois é, pastor Eliel, é o grande problema, aí eu volto a dizer, é a questão da inveja. E a gente aprende que existem níveis. Por exemplo, a inveja, dentro desse sentido, principalmente da questão que ela está falando aí, ministerial, é porque muitas vezes a pessoa percebe que a pessoa tem coisas que ela não tem. E aí eu volto para aquilo que eu falei no início aqui. Essa questão da comparação. Queridos, Deus nos fez indivíduos. Nós temos características, temos dons, temos personalidades diferentes. E o que acontece? O problema é que muitas vezes a pessoa não está satisfeita com ela, com o que ela é, com o que ela tem, e também não consegue ficar satisfeito
com aquele que está fazendo aquilo que ela talvez gostaria de fazer e não faz. E aí o que acontece? Entra naquele negócio. Ao invés dela se alegrar com aquilo que está sendo feito, ao invés dela se alegrar com que um jovem que poderia estar... Não existe esse pensamento. O cara poderia estar lá fora, fazendo um monte de coisa errada, mas ele está dentro da casa de Deus, fazendo tudo aquilo, mas ele não consegue se alegrar com aquilo. E aí o que domina nesse caso aí, com certeza, é a inveja, pastor Léo. E é uma inveja que pode trazer prejuízo. Eu me lembro de um texto muito interessante, só para concluir, o Salmo 106, versículo 16, atribui o que aconteceu em número 16, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, quando eles se levantam contra Moisés. Esse texto diz que foi inveja. Eles, por inveja, se levantaram contra Moisés e diz: basta! Toda a congregação assim, tipo assim, não é só você não. Por que só você? Por que você? Nós também. E aí, o desfecho disso resultou em quê? Em rebelião. E essa rebelião gerou o quê? Morte. Então é muito importante que esse sentimento que essa pessoa está sentindo, ele tem que ter cuidado, tem que vigiar, tem que orar. Deus tem que pedir ajuda, que geralmente não pede, porque no caso dele não é sutil, no caso dele já é declarado. E já tem pessoas que já estão observando isso, porque existe aquilo que é sutil e que é declarado. E aí ele está a um passo de entrar numa rebelião e a morte. Daqui a pouco ele não vai querer orar mais, daqui a pouco ele não vai querer fazer mais nada, e daqui a pouco ele vai se afastar do caminho do Senhor. É um caminho perigoso que a gente não deve seguir, e a Bíblia deixa vários exemplos para a gente que a gente não pode permitir que esse sentimento nos domine. Você não está livre de senti-lo. Porém, eu não posso permitir que ele venha me dominar. Porque se ele me dominar, ele vai trazer prejuízos significativos, não somente para mim, mas vai trazer para minha família, vai trazer para a igreja, porque tem igrejas que entram em processos terríveis por causa de uma pessoa que realmente ali é uma pessoa que tem alguma preeminência ali dentro, e isso pode gerar grandes problemas dentro da própria igreja. Bom, eu já vou passar para o pastor Níger. Deixa eu só trazer duas participações aqui. Queria que a pastora Beth comentasse. Ouvintes aqui. Minha mãe tem muita inveja de mim no meu ambiente de trabalho, pois ela trabalha na mesma empresa que eu. Em ver e ouvir os elogios que a liderança faz de mim. Isso incomoda muito. Diz que no trabalho sou madame, mas ela não sabe separar que dentro da empresa é trabalho. Conheci ela verdadeiramente trabalhando juntos. Olha isso. A filha fala assim: conheci minha mãe trabalhando junto. A outra que diz aqui: minha mãe tem inveja de mim e não percebe. Tem inveja das coisas que eu e meu marido conquistamos e ela não conquistou. Ela mora conosco. Preciso superar isso todos os dias. E aí, pastora Beth, como é que a gente fala para essas duas ouvintes Meu Deus aqui? do céu. Dessas duas e tantas outras, né? Que acabam convivendo com isso aqui, mas não entraram em contato com a gente aqui. Acabamos de defender as mães, Pois meu é, Deus. olha Essas aí. duas aí vieram quebrar toda a nossa Olha. doutrina aqui. Para com isso. Tá vendo aí né? como é que é o negócio? Olha, isso é muito difícil, porque a sua mãe, ela sempre vai se achar superior a você, porque é sua mãe. Eu fui um dia desse na festa de um aniversário de uma esposa de pastor, estavam honrando a esposa do pastor, e Paulo diz sobre isso, né? Quando o membro padece, todo mundo se padece com ele, mas quando o membro é honrado, todos devem se alegrar com ele. E ela estava sendo honrada como esposa de pastor. A mãe dizia, eu não conhecia a mãe, conheci naquele dia. Ela disse assim: e para a mãe dela, ninguém vai falar nada não, porque fui eu que botei ela no mundo. Eu falei: sangue de Jesus, uma mãe dessa. Sabe? Então, é o que eu estou falando para essas meninas aí. Vocês, ela está, né? A emoção dela se revestiu da obra da carne. Infelizmente, eu tenho que espiritualizar isso. Então, vocês, minha querida, vão ter que se revestir da obra do Espírito, do fruto do Espírito. Paciência com a sua mãe. Se possível, conversar com ela. Porque se conversar, falar: poxa, mãe, eu não esperava isso de você. Eu te amo tanto. Eu te admiro tanto em tantas coisas. Então, a Bíblia diz que Deus vai mudar o coração dos pais aos filhos, mas diz que também muda o coração dos filhos aos pais. E eu acho que é o que pode acontecer com vocês, sabe? Essas duas meninas que falaram isso, chega para sua mãe, fala que você ama, sabe? Fala que, se for
cristã, né? Sobre a alegria do Espírito Santo, que assim como a inveja é uma obra da carne, a alegria é fruto do Espírito, há um conselho para que a gente sempre se alegre. Conversa com elas, não desiste da sua mãe, não. Eu sei que o Espírito Santo, que a Bíblia diz, que vai ajudar, né, os filhos a invocarem os pais, a estarem junto com os pais, vai abençoar a vida de vocês. E peçam uma ajuda, porque eu tenho certeza que se vocês começarem a orar juntas lá na empresa, se vocês entrarem e orarem, se vocês falarem, Senhor, quebra do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não está bom na nossa vida, conserta, Senhor. Faz um balanço aqui. Eu tenho certeza que sem brigar, somente orando e conversando, as coisas vão mudar e daqui a pouco elas vão estar com certeza do lado de vocês. Muito bem. Pastor Níger, esse tema aqui, para a vida cristã, e é isso que nós estamos falando aqui, da complexidade dele, porque ele choca frontalmente com a palavra de amai-vos uns aos outros. Uhum. E aí a gente quebra todo o princípio do cristianismo, no sentido de como é que eu odeio, eu fico com raiva de uma conquista de alguém que eu deveria amar. Olha que complexidade, pastor Níger. Indiscutivelmente, meu pastor, o texto de Romanos capítulo 12, que está citado o versículo, alegrai-vos que se alegram, chorai com os que choram, né? É um texto que Paulo vem fazendo inúmeras recomendações. Ele vem falando, abençoai os que vos perseguem. Não é fácil. Você quer ver uma dica para combater a falta de perdão, a liberação de perdão? É toda vez que você pensar em alguém que te machucou, você abençoar essa pessoa. Você começa, não, Senhor, porque o teu sentimento não é esse, o teu sentimento é tomara que se exploda, né? Mas você. Então veja, no versículo 15, eu quero fazer uma sequência aqui para a gente poder entender isso. No versículo 15, Paulo diz: alegrai-vos que se alegram, chorai com os que choram. Alegrai-vos que se alegram, que aqui o nosso ponto crucial aqui, né, é central. Mas no versículo 10, Paulo falou: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. E aí eu vou pegar o gosto do pastor Edilson, muito bem falado. Se existe uma maneira de eu combater essa inveja, em mim, porque, mais uma vez, eu entendo e concordo com todo mundo, mas não é difícil identificar no outro para comigo. Difícil identificar em mim para com os outros. Porque de mim para com os outros eu vou arrumar um monte de desculpas. Fulano não merece, fulano não presta, essa igreja aqui é mundana. Eu posso estar chamando de igreja de mundana, uma igreja que na verdade cresceu e eu estou com inveja porque ela cresceu e a minha não cresceu. Não sei. Eu tenho que parar para pensar dentro de mim. Por que é que eu estou com essa dificuldade? Eu posso pegar, enfim. Então, como eu combato isso? Honrando, né? Elogiando, valorizando. Aqui eu vou combater em mim os meus piores sentimentos, porque minha tendência, o meu desejo não é honrar, o meu desejo é ser honrado. A minha natureza pede para... Nós gostamos de ser honrados. E temos muita dificuldade em fazer a volta. Então, assim, toda a minha alma, faz isso aqui. O pastor Timothy Keller, pastor, ele tem um livro excelente chamado Ego, em que ele trabalha a questão do ego. E ele fala que o ego humano, ele é vazio e ele precisa ser inflado o tempo todo pelas comparações. Ele tem muita razão no que ele fala. E é daqui que vem a inveja. Porque eu fico o tempo todo, eu preciso. E aí a gente vai até aprofunda, não vai dar tempo da gente, mas o Espírito Santo vai ajudar. Até por que é tão mais fácil chorar com o que chora? Porque não mexe com o meu ego. Talvez até infle o meu ego. Ele está muito mal, eu não. Então é meio que humano ter compaixão aqui. Mas ver alguém que está muito bem e se alegrar, vai contra tudo em mim. Vai contra o meu ego, que é desinflado. Eu vejo aquele sucesso todo ali e eu não. Então, e a comparação me arrasa. Então, de toda a minha alma, honre. E combate isso em você mesmo. Ao seu redor, Deus vai guardar. Deus sempre guardou. O Salmo 23, ele lá mais pro final, ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Né? Ou seja, é Deus honrando ele na frente de todo mundo. Então deixa que Deus vai nos honrar. Agora, cabe a mim tentar honrar. Aliás, então, pastor Edilson, é por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de, sobretudo no meio evangélico, no meio cristão, de honrar o outro, né? A gente tem o princípio da honra e isso é complicado demais no nosso meio, né? Primeiro que a gente fica meio santa, não, a Deus toda honra. Desculpa, muita... Não é isso? E aí, pastor Edilson? Isso, eu classifico isso como uma hipocrisia quando eu faço assim, alguém prega, traz uma palavra e você elogia. Não, a Deus, lógico. Cabeção, desculpe. A Deus sempre vai ser a honra e a glória. Agora,
você elogiar é uma verdade. questão de reconhecimento, poxa. É uma questão de reconhecimento. Quando a gente fala aqui dos temas da rádio, e realmente nos surpreende, por mais simples que seja, chega aqui, jorra uma fonte que a gente não consegue imaginar só do Espírito Santo, isso é um reconhecimento. Então, acho que a questão toda é reconhecer. Se você passa a reconhecer o próximo e a unção que está nele, reconhecer o próximo que passou no concurso e você não passou porque ele estudou mais do que você, reconhecer uma família estruturada porque estruturou uma família e você não estruturou, isso é fundamental para você curar suas próprias decepções. Pois é, pastor Ailton, nós estamos já fechando aqui na reta final aqui do nosso debate. Então fica o desafio para todos nós, que em algum momento da vida, na nossa trajetória, a gente vivenciou isso, não, pastor? Pois é, vivenciamos, poderemos ainda vivenciar, Pois é. Nós estamos sujeitos a isso, mas uma coisa muito interessante e que eu queria deixar aqui é que nós precisamos aprender a conhecer a nós mesmos. A gente precisa aprender a lidar conosco, sabe? Aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e pedir ao Senhor que derrame luz sobre as nossas trevas. Sabe para quê? Para que a gente não venha maquiar. Porque, na verdade, a gente é mestre em maquiar sentimentos, é mestre em maquiar emoções. E, na verdade, a gente acaba deixando de realmente vivenciar aquilo que realmente está no nosso coração. Como foi falado aqui sobre a questão de honra. Por que é tão difícil a gente se unir? Por que é tão difícil a gente se unir? Né? Por que é difícil? isso, né? Por que há uma dificuldade muito grande? Se você vai se reunir e você tem, de repente, alguns pastores que estão mais avançados, tem outros que não estão. Por que é difícil se unir? Porque muitas vezes o que prevalece é esse sentimento, às vezes, de inveja, de inferioridade, de que você é inferior, de que você é isso, que você não é inferior. Entenda o seguinte, existe lead chefe de 50, de 100, de 1000 e tal. Você vai ter um grupo, se você a questão não é o quem eu tenho, quanto eu tenho. É se eu sou fiel àquilo que Deus colocou nas minhas mãos. O que mensura é a minha fidelidade. O resto, quem faz realmente é o Senhor. Então, quando eu tenho essa visão, eu vou conseguir me alegrar. Mas o que acontece, infelizmente, é que nós somos extremamente egoístas, olhamos muitas vezes para dentro de nós mesmos e só invocamos o nosso sucesso. Não nos alegramos com o sucesso daqueles que estão ao nosso redor. Que Papai do Céu nos ajude a realmente romper com isso e ter a postura que a gente deve ter diante do Senhor e dos nossos irmãos. Pesquisa do dia. Pois é, estamos com o resultado final aqui da pesquisa. E aí, você conhece alguém que não se alegra com a vitória do outro? 94% dizendo que sim, 6% dizendo que não. Próximo debate pra frente aí. E você? A gente vai falar da gente. A gente vai, né? Então, isso aqui serviu pra gente clicar aqui. Sentimento dos outros, o que a gente faz, né? O que a gente sente quando o outro se decepciona com a nossa vitória. E mais pra frente, em breve, a gente vai trazer pra gente. E você? Qual a sua postura? Próximo debate. Agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto nesta manhã. Pastor Elizabeth Inácio, Assembleia de Deus, Filadélfia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na Freguesia Jacarepaguá, ao lado do Bosque da Freguesia. Obrigado, pastora Beth. Eu que agradeço, pastor, e quero deixar uma ilustração positiva de uma irmã quando eu trabalhava no interior. E eu chamei-a para trabalhar nas casas comigo, fazer cultos. E ela falou, pastor, eu não, vou falar a verdade. Eu chego nessas casas bonitas, com aquele sofá vermelhos, aquele espelhão, e a minha casa é muito feia. Eu amei aquela irmã por isso, dela ter me contado. Eu falei, vamos trabalhar junta? Vamos andar por essas casas? E quando chegava num casarão, eu dizia, Jesus, é hoje, trabalha na vida dela. Sabe que Deus agitou a vida dela de uma tal maneira. O marido dela abriu uma confecção. E vários tempos depois, quando eu cheguei na casa dela, estava igual às outras casas. Então eu quero te dizer, celebre hoje com alguém, porque amanhã celebrarão com você também. Aí. Meu querido pastor Edilson Carlos, Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Obrigado, pastor Edilson. Pastor Leal, eu que agradeço, é uma grande vitória. Só lembrando essas duas mulheres que falaram que a mãe tem inveja, na verdade pode ser o contrário.
valorize a sua mãe e reconheça a sua mãe, que talvez esse sentimento de inveja também vai sair, essa percepção vai sair do seu coração. Muito obrigado, pastor Eliel. Eu me sinto honrado de estar aqui na Rádio Melodia. Deus abençoe. Maravilha, honra sempre nossa, meu pastor querido, pastor Ailton Siqueira, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, na Rua Mercúrio, número 98, Jardim Paraíso. Obrigado, irmão. Muito obrigado, pastor. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui e que Deus seja louvado sempre. Maravilha. Lembrando que logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus, pregando logo mais o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Níger Martins é da nossa Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura, na Rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura. Meu pastor querido, obrigado. Eu que agradeço, pastor Leal, uma honra estar aqui, que Deus transforme a minha inveja em admiração, né? Porque a admiração ela vai me levar a crescer. Deus abençoe, uma honra estar aqui, uma semana de paz. Maravilha, obrigado, pastor Níger. Valeu, Luciane Severo, aqui no nosso Facebook, você que acompanhou a gente no Face aí, aquele abraço, Deus abençoe a todos. Vem aí, Edinho Lobo com Débora Lira comandando Tarde Maior. Amanhã, logo após o Sábado Não Para, com César de Andrade, tenho mais um debate, fechando então mais uma semana. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa sexta, boa tarde, obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.